escolheu para cumprir um projeto eterno. E pra seu louvor queremos ser resposta para o mundo. De geração em geração, cada vida é importante. Desde o recém-nascido até o mais experiente. Nossa igreja busca ajudar cada um para que alcance os sonhos de Deus para si e cumpra o chamado proposto para cada pessoa. Cada encontro face a face, cada conferência, cada acampamento, cada reunião de célula, cada discipulado, tudo isso faz parte da visão que Deus nos deu para alcançar os perdidos e restaurar a esperança daqueles que já não a têm mais. Hoje, já somos 4 igrejas: Shalom Paranavaí, Shalom Nova Esperança, Shalom Cianorte e Shalom Projeto Haiti em Paranavaí. E atendemos mais de 800 pessoas em nossa família Shalom no Noroeste. Você que está nos assistindo, que Deus possa estar abençoando a tua casa, a tua família, que nesse tempo que nós dizemos que nós estamos buscando cada vez mais nos superar, buscar a presença do Senhor, e realmente a palavra do Senhor possa vir aos nossos corações. Amém? Quero trazer uma palavra para vocês hoje. Eu queria já pedir para você abrir tua Bíblia aí para acompanhar junto conosco. E o nome dessa mensagem tem por título Continue Marchando. Será que você pode repetir isso comigo? Continue marchando. Que ano difícil, né, gente? Que ano complicado, que ano que às vezes chega até cansar, mas nós estamos chegando esse ano e eu tenho certeza que nós vamos superar cada vez mais e vamos vencer, e o ano que vem vai ser ano de vitória, em nome de Jesus. 2021 é o ano que nós vamos colher as sementes que nós plantamos neste ano, em nome de Jesus. Eu quero ler com você a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 14, do versículo 10 ao versículo 18. Êxodo capítulo 14, do versículo 10 ao 18. Lembrando que o título é Continue Marchando, porque a nossa marcha não pode parar, a nossa caminhada não pode parar. Por mais que se levantem lutas, se levantem batalhas, a nossa marcha precisa continuar. E essa é a palavra que eu quero trazer para você nesse dia, que Deus possa estar trazendo discernimento ao nosso coração. A palavra do Senhor em Êxodo 14 diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não haviam sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Para, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e nos cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Amém, queridos? Continue marchando, continue andando, continue caminhando. Deus tem algo sobrenatural para a tua vida. Se eu fosse colocar um outro nome nessa mensagem, também, talvez eu colocaria o beco sem saída. O que a gente faz quando tudo se fecha na nossa frente e a situação fica tão crítica? Quando a gente chega nesse beco sem saída, o que fazer? Porque
Becos sem saída são lugares, são locais que a gente não sabe, em situações que a gente não sabe mais o que fazer. Sabe, queridos, o beco sem saída é a doença incurável, o beco sem saída é a perda do emprego, o beco sem saída é a falta de esperança no casamento. Quantas vezes nós nos deparamos diante desse beco sem saída? Sabe, a crise começa a se instaurar, o prejuízo começa a se tornar verdade nas nossas vidas, e as perdas em momentos críticos começam a acontecer não só na nossa vida familiar, mas também na vida ministerial. Sabe, eu penso que a igreja começa a ficar confusa em momentos como esse, dos becos sem saída. A nossa vida começa a ficar confusa, pessoas se levantam contra você, pessoas começam a denegrir sua imagem, sabe, contra a sua família, contra o seu ministério. E a pergunta é: e agora? O que eu faço diante dessa crise que se instaurou? O que eu faço diante dessa pandemia tão louca que está acontecendo, chegando sobre toda a nação, sobre todos os países, com essa crise financeira que está chegando no país? O que eu faço? Eu vou te falar uma coisa: eu não sei o que fazer. Muitas vezes a gente não tem nem ânimo para continuar, não tem nem vigor, mas a palavra nos diz o que fazer, porque a palavra é viva e eficaz. Será que você pode dizer isso? A minha palavra, a palavra de Deus, é viva e eficaz. Amém, queridos? Nesses momentos críticos é que revelam a inclinação do nosso coração. Quando tudo está bem, o nosso coração não está inclinado a muitas coisas, mas nesse momento crítico revela para onde vai inclinar o nosso coração, o coração das pessoas. E aí, diante disso, vendo esse texto, eu consigo ver 4 posturas que as pessoas normalmente tomam posicionamento a partir do momento que estão num beco sem saída, a partir do momento que estão no meio de uma crise. Sabe, a história desse povo hebreu, eles estavam fugindo de Faraó. Você conhece a história? Moisés estava libertando eles do Egito, e de repente do lado da frente tinha o mar, para trás tinha os cavaleiros de Faraó, do lado tinha montanhas, e eles se viram numa situação que não tinham mais o que fazer. Mas é nesse momento que começa a revelar quem nós somos, quem são as pessoas que estão junto conosco. E aí eu vejo 4 grupos de pessoas nesse grupo aqui. O primeiro grupo é o grupo dos desesperados. Diga comigo: grupo dos desesperados. Provavelmente são pessoas que nessa hora ali, vamos se jogar no mar, a gente precisa sair daqui. A gente desesperado, não vamos morrer na mão dos egípcios não. É gente que no momento da crise não sabe o que fazer. É o grupo das pessoas que ficam desesperados, sabe, já que Deus quer que eu morra, eu vou morrer mesmo. Já que eu estou nessa situação, que eu morra. Gente que não consegue refletir diante de uma crise. Gente que se antecipa em relação dos resultados. Ei, meu irmão, calma. Será que você pode falar isso para a pessoa perto de você? Tenha calma, Deus está no controle de todas as coisas. Não adianta você se desesperar. Sabe, existem 2 tipos de desespero: aquele que antecipa diante das promessas que não se cumpriram, e aquele que se antecipa diante da desgraça. São desesperos, pessoas que se desesperam. Sabe, o segundo tipo é aquele que antecipa as promessas desejáveis. Ele sonha tanto com aquilo, e ele começa a antecipar isso, as promessas desejáveis. Imagine se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem se dobrado aos pés de Faraó. Imagina se eles fossem desesperados ao ponto do vitimismo, ou talvez do positivismo. Queridos, Deus não vai nos deixar jogar nessa fornalha. Tem gente que acha que servir a Deus nunca vai passar por dificuldades e problemas, meu irmão. Mas é nessa hora que eu lembro de Pedro, lá na prisão. Sabe, Paulo e Silas lá na prisão, no meio de uma prisão. O que eles começaram a fazer? A adorar. Ei, meu irmão, existe o grupo dos desesperados, mas eu quero declarar em nome de Jesus: você não está nesse grupo das pessoas desesperadas, porque você tem um Deus que está do teu lado, te ajudando nesse momento de crise, te ajudando nesse momento tão difícil. Sabe, o cristão não precisa de pensamento positivo: vai dar certo. Não, precisa apenas crer que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, meus irmãos, não existem situações desesperadoras, existem pessoas que perderam a esperança. Não existe situação desesperadora, não, existe gente que está perdendo a esperança. E eu quero declarar que em 2021 vai ser um ano abençoado na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O segundo grupo de pessoas que eu vejo são aqueles que são os resignados. Diga comigo: resignados,
são aqueles que vão se render, são aqueles que vão desistir dos sonhos, são aqueles que vão falar: não tem jeito mesmo, eu não nasci para isso, eu não nasci para ser feliz. São aqueles que passaram por uma autodecepção e começam a ficar para baixo. Sabe, Pedro, depois que Jesus foi crucificado, Pedro voltou a pescar. Era o que eu sabia fazer, eu não vou continuar pescando homens não, eu vou voltar a pescar. Sabe, meus irmãos, quando aquele povo de Israel estava fugindo, eles olharam para trás, viram os guerreiros de Faraó perseguindo eles, falaram assim: vamos voltar para o Egito, vamos voltar a comer cebola, vamos voltar a comer alho. Esses são os resignados, esses vivem aquela lei de Murphy: nada está tão ruim que não pode piorar. Não, vamos aceitar isso. E eu quero liberar uma palavra para você hoje, querida, em nome de Jesus. Deus tem mais para a sua vida. Não precisa ficar resignado. As promessas do Senhor são duradouras na nossa vida, independente das tempestades que nós estamos passando. Eu posso ouvir um amém? Sabe, esse grupo dos resignados é um grupo que difunde o desânimo no meio da comunidade. É aquele grupo que fala assim: gente, é desse jeito mesmo, essa igreja aqui nunca vai dar certo, com esse pastor aí na frente nunca vai dar certo, não, com esse grupo de louvor aí não tem jeito. São os resignados. Sabe, queridos, e o pior é que essas pessoas começam a contaminar outras pessoas com o seu desânimo, com a sua culpa. Sabe, a ideia é que se você vê culpa na outra pessoa, você se iguala ao nível dela. Por isso que esse grupo dos resignados, ele é aquele que fica tentando boicotar as coisas dentro da tua vida, do teu ministério. Tá bom, não precisa, você não vai crescer, você não vai melhorar. Meu irmão, esse grupo dá muito trabalho. Mas eu vejo um terceiro grupo aqui nesse povo. É o grupo dos impetuosos. Diga comigo: grupo dos impetuosos. O que é esse grupo dos impetuosos? São aqueles que falam assim: deixa eles vir, nós vamos cortar todo mundo na espada, vamos para cima desse povo, vamos brigar com esse povo. Sabe, eu morro, mas eu levo uns 10 egípcios comigo. São aqueles caras que estão assim, loucos para entrar numa briga. São os impetuosos, aqueles que vivem na sanguinidade, que querem resolver as coisas o mais rápido possível. Gente que qualquer coisa puxa a espada. Tem gente assim perto de você, aquela pessoa que qualquer coisa está armada para uma guerra. São o grupo dos impetuosos. Gente que tenta roubar a tua alegria, gente que tenta destruir a tua alegria. Sabe, gente como Pedro, que se esquece do que Jesus ensinou. Eu fico imaginando Pedro, 3 anos e meio andando com Jesus, gente. E de repente, quando aparecem lá os soldados para prenderem Jesus, Pedro imediatamente saca uma espada e vai e corta a orelha de Malco. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você já sabe a resposta. Pedro queria cortar a orelha dele? Pedro queria matar o cabra. Pedro queria assassinar aquele cara. Mas eu lhe pergunto: e os 3 anos de ensino de Jesus? Eu fico imaginando Jesus falando assim: não, Pedro, não faz isso, espera, rapaz, espera, não é assim que eu te ensinei. Eu fico imaginando Jesus indo lá, pegando a orelha de Malco, colando de novo com um milagre sobrenatural, soprando a orelha ali, curando, e falando: Pedro, não é desse jeito, não é assim que você enfrenta as tuas guerras, não é com impetuosidade. Sabe, queridos, é o tipo de cara que quando o filho corre na mesa e pega um brigadeiro, ele já vai entrar para cima desse filho, vai brigar com tudo, vai passar vergonha no filho. É gente impetuosa. Mas vendo isso aqui também, esse texto, eu vejo um quarto tipo de pessoa: o grupo dos acusadores. Diga comigo: grupo dos acusadores. Diga bem forte: o grupo dos acusadores. De quem é a culpa disso? Já parou para pensar? Por que o Brasil está passando tantas coisas? Eu vi algumas coisas na internet nesses últimos dias. Colocaram uma foto do carnaval, que Jesus estava sendo humilhado no carnaval por Satanás, e colocaram assim: o Brasil está passando por isso porque as pessoas semearam. Ei, você fez isso? Você está pagando pelo erro deles? Ou o Deus que te cuidou lá vai te cuidar aqui também, em nome de Jesus? De quem que é a culpa disso que tudo está acontecendo, meu irmão? Deixa eu falar uma coisa. Muitas vezes a gente procura culpa onde não tem culpado, porque existem coisas que precisam acontecer para que Jesus volte para buscar a sua igreja. Amém? Então, aqueles que é o grupo dos acusadores ficam perguntando: por que isso está acontecendo na minha vida? Quem fez isso comigo? Se vitimiza, sabe? Tudo tem um culpado.
Sabe, meu irmão, um grupo de pessoas que ficam procurando o responsável por todas as coisas. Gente que não está procurando a solução, mas está procurando o culpado. A gente no Brasil hoje a gente tem vivido isso. As pessoas ficam procurando culpado em vez de procurar solução. Mas em nome de Jesus a solução está chegando, amém? Gente que acha culpado, mesmo depois de coisas antigas, de coisas que ficaram para trás. Tipo, o marido que na crise financeira olha para a mulher e fala assim: a culpa é sua, é você que gastou muito no mercado. Graças a Deus isso não tem no nosso meio, né? É tipo de gente que na igreja, quando as coisas não andam muito bem, começa a olhar para a igreja e ver de quem é a culpa, quem é o culpado. Sabe que eles, em Gênesis, a gente vê uma situação de 2 pessoas e pelo menos 4 culpados. Lembra de Adão e Eva? Olha para mim. Lembra de Adão e Eva? Adão e Eva estavam lá, caíram no pecado, e quando Deus vem questionar eles o que estava acontecendo, 4 culpados apareceram ali. O primeiro foi a cobra. O segundo foi a Eva. Terceiro foi o Adão. E o quarto é Adão olhando para Deus e falou assim: a culpa é sua, foi a mulher que tu me deste. Você consegue ver que o tempo todo as pessoas ficam procurando culpados, quando a gente precisa bater no peito, assumir as nossas responsabilidades. Meu irmão, que até o ano 2021 abençoado, está na hora de você parar de procurar culpado, bater no peito e falar assim: eu sou responsável pelas coisas que acontecem na minha vida. Posso ouvir um amém? Mas para cada um grupo desses que eu falei, Moisés dirigiu uma palavra específica. Por exemplo, para os desesperados, em Êxodo 14:13 ele diz: porém disse Moisés ao povo: não temais. Ei, vocês estão desesperados por quê? Não precisa ter medo. Você está desesperado por quê, meu irmão? 2020 foi ruim, não precisa ter medo. O mesmo Deus que te sustentou nesse ano de adversidade vai te sustentar o resto da vida. Você só precisa confiar nele. Para esse tipo de gente, Moisés começou a falar assim: ó, não precisa você se preocupar, não tenha medo, Deus está no controle de todas as coisas. Será que você pode repetir isso? Deus está no controle de todas as coisas. Para os impetuosos, o que ele falou? Aliás, para os resignados, né? Qual foi a mensagem de Deus através de Moisés? Ainda no capítulo 14 de Êxodo, versículo 13 diz: porque os egípcios que hoje vistes nunca mais tornarão a ver. Ele está falando assim: ó, fica tranquila, você não precisa ficar resignado a aceitar tudo que está acontecendo, não, porque a justiça de Deus vai vir sobre esse povo. Deus vai trazer justiça sobre esse povo que está perseguindo vocês hoje. Para aqueles que eram impetuosos, aqueles que queriam resolver tudo na espada, não, vamos procurar, vamos para cima desses egípcios. Ele falou assim: ei, versículo 14: o Senhor pelejará por vós. Será que você pode falar isso para a pessoa que está próxima de você? O Senhor vai pelejar por você. Você não precisa entrar nessa luta não, meu irmão. Mas ainda, e para os acusadores, no versículo 14 ele diz assim: e vós vos calareis. Mais ou menos assim, cala a boca, gente. Para desse negócio de ficar tentando achar a culpa de quem? De quem é a culpa? Mas eu quero terminar essa meditação falando de um quinto tipo de pessoas, e talvez são as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Porque nós falamos daqueles que são os impetuosos, nós falamos dos resignados, nós falamos dos desesperados e nós falamos dos acusadores. Mas hoje eu estou pregando para aquelas pessoas que fazem parte do grupo da fé. Diga: eu faço parte desse grupo. Quem são essas pessoas que fazem parte do grupo da fé? São aqueles que vão ouvir a orientação de Deus e vão caminhar para um futuro melhor. São aqueles que vão caminhar para um 2021 de superação de tudo que nós passamos. Sabe, queridos, Êxodo 14:15 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche. A gente precisa continuar marchando. A gente não pode parar. Esse ano foi um ano que as igrejas se fecharam, as portas físicas, mas a igreja se parou nas suas casas. A gente não pode parar. O povo precisa continuar marchando. Meu irmão, e se fecharem as igrejas, nós vamos parar? Diz ao povo que marche. O povo da fé é aquele povo que não para. Sabe, a gente não percebe, mas Deus é um Deus de detalhes. Nesse tempo todo Deus está sustentando a sua igreja. Nesse tempo todo Deus está cuidando da sua igreja. Sabe, a gente precisa de fé para caminhar mesmo quando a gente não vê as coisas acontecendo.
Ah, mas o mar está fechado. Ei, o mar vai se abrir. Deus está no controle de todas as coisas. Ah, minha família está desgraçada, pastor. Não, mas a graça de Deus vai chegar sobre a tua família, em nome de Jesus. O grupo daqueles que são da fé são aqueles que entendem que Deus está no controle de todas as coisas. E aí eu vejo esse grupo se colocando nas mãos do Senhor e falando assim: eu tenho certeza que aquele que está no controle de todas as coisas não vai me desamparar. Deus deu uma direção para Moisés, falou assim: ó, pega, estende a vara. O que Deus estava falando para Moisés? Olha, usa o que você tem nas suas mãos. Tá difícil, meu irmão, esse ano? Usa aquilo que você tem nas tuas mãos. Tem tanta gente usando o WhatsApp para coisas que não levam nada. Usa o teu WhatsApp para mandar mensagem para as pessoas e falar que Jesus ama a vida delas. Usa a tua internet para abençoar a vida das pessoas, e não apenas para ficar olhando o contexto social da vida das pessoas. Usa aquilo que está nas tuas mãos. Ah, eu não posso sair de casa, mas eu posso pegar um telefone. Eu já contei isso para vocês. O meu pai, ele liga para 3 pessoas todos os dias. Eu não posso ir na igreja, filho, mas eu posso ligar para as pessoas. Eu ligo e pergunto: como você está, irmão? De vez em quando eu chego em casa, ele pergunta para mim assim: qual que é o telefone daquele irmão? Que ele não tem o telefone de todo mundo. Qual que é o telefone daquele irmão? Por quê? Porque ele está usando aquilo que está nas mãos dele. Você precisa continuar marchando. Você não pode parar, sabe? Mas tem uma coisa nesse texto que mexe comigo. É quando Deus fala assim: fica tranquilo, eu vou endurecer o coração de Faraó. Irmão, eu confesso a você que quando eu li esse texto, eu entrei em crise. Por que Deus iria enfurecer o coração de Faraó? Não parece uma loucura? Eu preciso te dizer que se as coisas fossem fáceis, o nome de Deus não seria glorificado. Se não tivesse perseguição, o nome de Deus não seria glorificado. Pastor, como assim? Se Deus está no controle de todas as coisas, Ele controla até o coração de Faraó. Ele controla até os acusadores, os perseguidores, os resignados. Ele controla até os impetuosos. Olha para mim, meu irmão, preste atenção. A palavra para Jesus hoje é: continue marchando, não pare. Deus está no controle de todas as coisas, e 2021 vai ser um ano abençoado na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.